Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que nem os globalistas altos funcionários do Banco Central Europeu estão muito satisfeitos com a candidatura de Kamala Harris. É verdade, meus amigos. Portanto, nem sequer os globalistas, o centro mais globalista deste planeta, está muito satisfeito com a Kamala Harris, porque pelos vistos houve um áudio que veio a público e não deveria ter vindo, em que um alto funcionário do BCE chama a Kamala Harris de sem esperança e invisível, num áudio que não deveria ser público, mas que, para azar de Kamala Harris e até do funcionário do Banco Central Europeu, foi tornado público por alguém. Não se sabe quem, mas foi tornado público por alguém. Vamos então ver aqui esta notícia e falar um bocadinho sobre esse áudio. Eu não tenho acesso ao áudio, mas vamos ver a notícia e algumas das coisas que são ditas nesse áudio. Em que nós temos aqui o título da notícia, como eu dizia: funcionário do Banco Central Europeu chama Kamala Harris de sem esperança e invisível num áudio que foi libertado. Em particular, os eurocratas não estão otimistas quanto à candidatura de Kamala Harris. Portanto, veja-se que estes artistas, que são pessoas completamente ideológicas, que não estão minimamente interessadas na eleição de Trump, até eles percebem, ao contrário de uma sondagem que sabe Deus de onde é que surgiu, talvez dos 100 milhões do financiamento da Kamala Harris, talvez esses milhões de euros ou de dólares, no caso, estejam a ser usados para financiar determinadas sondagens, porque no mínimo, daquilo que eu tenho conhecimento, as sondagens geralmente têm a duração de pelo menos uma semana da recolha de dados, e o que é facto é que a Kamala Harris é candidata a coisa de 2 dias e neste momento já tem uma sondagem à frente de Trump. Portanto, eu pergunto se essa sondagem não terá sido feita numa convenção democrata ou alguma coisa do género. Vemos aqui. Uma alta funcionária do Banco Central Europeu gerou manchetes internacionais depois do surgimento de uma gravação dela a descrever a vice-presidente dos Estados Unidos da América, Kamala Harris, como sem esperança e argumentando que o provável candidato democrata à Casa Branca nunca venceria uma eleição. Portanto, eventualmente, esta senhora acredita que a Kamala Harris nunca venceria uma eleição frente a Donald Trump. E temos mais aqui abaixo também a economista alemã Isabel Schnabel, acho que é assim que se pronuncia, que atua no Conselho de Administração do Banco Central Europeu, fez os comentários que foram captados pelo microfone quente no evento do painel em fevereiro. Este áudio já tem algum tempo e, pelo que se percebeu, ela descreveu a Kamala Harris como invisível ao interagir com os líderes da União Europeia durante os seus 3 anos no cargo. Portanto, aparentemente, os líderes da União Europeia não davam sequer pela presença de Kamala Harris. Portanto, o Joe Biden, que é uma pessoa que pouco ou nada sabe dizer do ponto de vista prático, quer dizer, o homem não junta 2 frases, ainda tem uma vice-presidente invisível, segundo esta alta funcionária. Eles deveriam ter criado outro candidato para Kamala Harris desde o começo, disse Schnabel. Ela nunca ganharia uma eleição, quer dizer, isso é inútil, diz a própria. Os comentários de Schnabel foram descobertos e divulgados ao mesmo tempo em que Harris se tornou a provável candidata presidencial pelo Partido Democrata dos Estados Unidos da América, depois da surpreendente, não sei para quem honestamente, retirada do seu chefe, o presidente Joe Biden. Rápido para minimizar qualquer dano, o Banco Central Europeu emitiu um comunicado à imprensa na noite de segunda-feira, descrevendo as citações como enganosas e alegando que Schnabel nunca comenta em público sobre eventos políticos. Bom, efetivamente ela pode nem ter comentado, e eu até percebo que não seja de bom tom libertar este áudio. A sério, honestamente, eu não acho que seja, porque as pessoas têm direito às suas opiniões privadas e não é de grande tom libertar este tipo de áudios. O que é facto é que é curioso saber que uma alta funcionária do Banco Central Europeu considera que a Kamala Harris é completamente invisível e tem uma candidatura inútil, completamente incapaz de vencer as eleições pelos democratas. Os comentários vêm enquanto os líderes europeus elogiam a Harris em público. Desejo tudo de bom para Kamala Harris, ela é uma mulher forte, desejo tudo de bom para ela, disse o Ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Hadja Labib. Temos mais aqui abaixo que outro funcionário anónimo da União Europeia descreveu como a Europa era excessivamente complacente quanto à força do relacionamento da União Europeia com os Estados Unidos da América. Há o argumento de que a União Europeia deveria ter feito mais esforço para cultivar relações com Harris, dada a idade de Biden, descreveu o eurocrata não oficial. Mas, por outro lado, ela não tornou isso exatamente fácil, não foi fácil encontrar ocasiões para conhecer Harris. Portanto, os eurocratas, os burocratas em Bruxelas, consideram que Kamala Harris, além de ser invisível, tem fracas qualidades de relacionamento, tendo em conta que ela é a vice-presidente de Joe Biden. Portanto, o que os próprios argumentam, além deste áudio que não é de grande tom revelar, já o disse e volto a dizer, em que é revelado que a senhora acredita, portanto, esta eurocrata, esta alta funcionária do Banco Central Europeu, considera que a Kamala Harris é uma candidata invisível e que não ganhará eleições. Temos também uma outra denúncia, uma outra declaração anónima também do eurocrata, em que ele basicamente diz que eles até queriam conhecer a Kamala Harris para perceber que, eventualmente, ela é óbvia
óbvia candidata dos democratas a seguir a Joe Biden, quer dizer, do ponto de vista mediático, não há muito a pensar sobre o assunto, tem Joe Biden e tem Kamala Harris. Havia pessoas que falavam de Michelle Obama, quer dizer, a mulher que sempre rejeitou carreiras políticas e nunca fez nada politicamente, portanto, ela ser uma candidata a presidente dos Estados Unidos sem mover uma única palha politicamente é no mínimo uma anedota, abusando do mediatismo que a senhora até possa ter e de alguma amizade que os democratas até possam ter pela Michelle Obama. No entanto, esta denúncia anónima diz que, tendo em conta a idade de Joe Biden, era previsível que a Kamala Harris se mostrasse, aparecesse mais em público, talvez cultivasse relações com os burocratas em Bruxelas, porque efetivamente é uma senhora que até se pode alinhar ideologicamente com eles, e aliás, os burocratas em Bruxelas não parecem ter dúvidas entre Kamala Harris e Donald Trump. Eu também não tenho dúvidas entre Kamala Harris e Donald Trump. Tenho a certeza absoluta que Donald Trump seria muito mais benéfico para o mundo do que uma senhora anticatólica, uma senhora que tem precedentes de tentar fazer pressões políticas para libertar criminosos acusados com provas, porque são membros de minorias étnicas e, portanto, isso pode ser investigado por qualquer um de vós. A Kamala Harris tem um histórico de fazer pressões políticas para a libertação de criminosos acusados com provas em tribunais e, portanto, a Kamala Harris está apresentada nesse aspecto, além de ser uma mulher profundamente anticatólica, que também podem procurar sobre esse assunto, e, portanto, é anticatólica, não é uma senhora não religiosa, porque ela nem sequer é obrigada a ser católica ou praticante. Agora, ser anticatólica naquilo que é a potência mundial, que são os Estados Unidos, que são parte do Ocidente com uma matriz civilizacional católica, quer dizer, é um bocadinho estranho termos um líder anticatólico na liderança do Ocidente, digamos assim, passa a redundância. Mas bom, meus caros, da minha parte era efetivamente isto. Parece que nem sequer os burocratas em Bruxelas estão muito satisfeitos com Kamala Harris. Honestamente, eu consigo perceber porquê. Eu acho que os próprios democratas, como eu cheguei a dizer em live stream com o Miguel Macedo, têm melhores candidatos, honestamente. Têm melhores candidatos para representar as loucuras que eles defendem. Portanto, não é que eu me identifique com determinados, com o Gavin Newsom, por exemplo. Não é que eu me identifique com ele. Mas eu, se fosse progressista, se eu fosse um defensor do globalismo, eu talvez preferisse o Gavin Newsom como candidato democrata do que a Kamala Harris. E, portanto, a Kamala Harris, mesmo dentro dos democratas, mesmo dentro dos defensores do globalismo e do progressismo, ela consegue ser uma das piores representantes, apesar de todo o mediatismo que ela tem, que é factual, que ninguém lhe retira o mediatismo que ela tem e, pelos vistos, alguma simpatia que os democratas possam ter com ela, apesar de que a própria Kamala Harris não é unânime dentro dos democratas, mas tem alguma simpatia, até porque ela era vice e neste momento tem apoio do Joe Biden, não é? Mas, honestamente, eu acho mesmo que os democratas poderiam estar melhor representados. Sinceramente, acho mesmo isso. A Kamala Harris é uma candidata fraca, que não é obrigatoriamente boa de oratória, apesar de que ela tem alguns episódios conhecidos nesse aspecto, e tenho alguma curiosidade de ver como é que a Kamala Harris se vai safar do debate com o Donald Trump, tendo em conta que ela parece ter escolhido o discurso para a sua candidatura. O Donald Trump vai ser apelidado de criminoso, vai ser essa a pedra principal que a Kamala Harris vai atirar a Donald Trump, e portanto resta saber qual é a principal pedra que Donald Trump vai atirar a Kamala Harris, porque, como eu vos disse também na live stream, a Kamala Harris não é o Joe Biden, e o Donald Trump tinha a candidatura dele, o discurso para a candidatura dele muito assente no desvalorizar do Joe Biden e até no salientar das suas incapacidades cognitivas. E, portanto, ele dizia, bom, mas o Joe Biden está velhote, não é capaz de gerir o país, tem-me aqui a mim, que até ganho torneios de golfe, etc. Portanto, isto era o discurso de Donald Trump. Os gestores de campanha de Donald Trump vão ter que adaptar o discurso, e eu espero sinceramente que ganhem eleições, honestamente espero sinceramente que o Donald Trump ganhe eleições, mas vão ter que adaptar o discurso, porque a Kamala Harris, o Donald Trump não pode atirar os mesmos argumentos que atirava a Joe Biden e atirá-los à Kamala Harris, não é possível. E, portanto, a Kamala Harris já mostrou qual é que vai ser a linha do seu discurso, vai apelidar o Donald Trump de criminoso provavelmente até novembro, e precisamos de ver o que é que Donald Trump vai utilizar para combater a Kamala Harris enquanto candidata. Eu discordo de Donald Trump, eu acho que a Kamala Harris não é mais fácil de derrotar do que o Joe Biden, honestamente. Acho que é mais difícil por uma simples razão. Qualquer democrata que consiga juntar duas frases é mais difícil de derrotar do que o Joe Biden. Portanto, quer dizer, eu acho que o Joe Biden se derrotava a si mesmo, e eu acho que a Kamala Harris não se vai derrotar a si mesma e vai precisar de alguma força.
para ser derrotada. E eu acho que Donald Trump tem os republicanos do lado dele, as mais variadas alas do Partido Republicano estão todas com Donald Trump. A questão do atentado à vida de Donald Trump parece ter unido ainda mais os republicanos e, portanto, espero sinceramente que essa união se traduza numa vitória em novembro e que Donald Trump volte a ser presidente dos Estados Unidos da América, porque se o Joe Biden foi mau, eu honestamente tenho receio do que serão os Estados Unidos com a liderança de Kamala Harris. Da minha parte é isto, meus caros, quero-vos agradecer por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos mesmo a chegar aos 3.000 subscritores, muito obrigado, meus caros, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.